Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! E aí, Manuzinha? E aí, Mimi? Fala, galera, que saudade boa. Manuzinha? Manu, a gente sentiu sua falta, Manu. Eu também, né? Fiquei com uma FOMO Eu fiquei ouvindo o último episódio e era muito engraçado, porque eu ficava tentando entrar na conversa, assim, no meio da rua, eu ouvindo, peraí que essa minha deixa. Não, peraí, eu só tô ouvindo. Aí você agora. falava, meu Deus, a Tati tá me interrompendo. Ah, coitada, ela nem sabe dessa vez. Ela já tá gravado. Ah, ridícula. Ó, Manu, eu quero saber, porque eu fiquei sabendo de um gringo que puxou papo, eu não sei se ele é português ou gringo. Português seria gringo também. Eu quero saber se evoluiu. Quero saber, porque pelo WhatsApp ela falou, peraí, gente, tem um homem perguntando das minhas tatuagens. E aí eu achei que tinha rolado um amor. Verdade! Eu Lembra vi aquela essa comunicação. Rolou. Quer dizer, rolou a comunicação. Não, então, é porque eu cheguei no grupinho, né, e falei, gente, é o seguinte, vou situar aqui nossos ouvintes. Falei tudo certo aqui em Portugal, depois posso contar brevemente, né? Difícil resumir a experiência dessa viagem, mas falei, curioso que eu estava aqui trabalhando no Google Bank com meu bom computador e um rapaz, me aborda dizendo, gostei das suas tatuagens, queria tirar umas fotos suas. E eu falei assim, cara, sabe o que é curioso? No Brasil a gente tem um psicopata muito famoso, eu acho que é o mais famoso psicopata brasileiro, que ele chamava umas meninas para tirar foto no parque, né? A gente estava num parque, por acaso, e aí o resto é história, o resto aí você já imaginou o que acontecia, mas... Então, curioso essa abordagem. Ele, não, meu amigo tá ali, ele pode provar que eu não sou um psicopata e tal. Eu falei, ha. E aí ele falou, não, pega aqui meu Instagram. Eu falei, claro, você tem um perfil no Instagram, porque dá pra confiar, né? Isso aí também são famosas últimas palavras aí de muita gente. E eu com esse meu jeitão já, né? Eu já fazendo piadas mil, aí adicionei lá o garoto no Instagram. O rapaz, pensei, bom, vai que, né? Aí ele veio puxar papinho todo dia, não, você pode hoje, você pode amanhã. E eu olhei aquele Instagram dele, não era um baita fotógrafo, mas fotos assim, qualquer chose, qualquer coisa. E aí eu achei a conversa um pouco sem graça, e ele, não, eu gosto de foto à noite, com flash. Eu falei, um papo, papo muito, assim, nota 0. Tava preenchendo todos os requisitos para serial killer, né? Uma coisa. Parque, fotógrafo à noite, preferindo à noite. Não, mas a princípio, quando eu peguei o Instagram dele, eu falei, bom, vou dar uma chance ao ocaso, vamos ver. Nisso, tentei, assim, estabelecer uma comunicação, não achei cativante. Falei, bom, eu acho que arriscar a vida tem que ter mais um motivo mais concreto, assim, do que isso, sabe? Eu sou sempre a favor de pontuar na biografia, mas eu também tenho um amor à vida. E aí acabou que, infelizmente, esse italiano não rendeu nem foto, nem assassinato, nem nada. E você segue entre a gente. E eu sigo, porque se talvez tivesse rolado, eu tava nem aqui apresentando esse programa. E eu fazendo piada até o final, assim, piadas de um gosto duvidosíssimo, porque... Até falei, não, eu tô muito corrida aqui, todo dia, 1000 coisas pra fazer, não sei se vai dar, então acho melhor você procurar uma próxima vítima. E ele, foi uma coisa meio esquisita. Ai, que horror. Mas e a sua apresentação em inglês, Aristoteles? Aristoteles, Revels and Travels. Gente, olha só, foi uma coisa assim, essa oficina no DISC, que foi esse evento de roteiro em Cascais lá, que me convidou, uma sucessão. Mas assim, uma alegria sem fim, sabe? Ver o impacto desse conteúdo. Eu sou suspeito pra falar, sempre falo isso. Mas receber esse retorno em outros idiomas, em Revels and Travels, né? Ver como essa pesquisa reverbera nas pessoas e literalmente, assim, expande horizontes, atravessou fronteiras geográficas, além mares. Foi assim, babado. Foi muito legal, foi muito emocionante mesmo. Philosophically speaking, eu fui que nem manteiga no pão, entendeu? Fiquei à vontade. Que delícia. Mas aí, sobre Portugal, daí pensa que acabou, porque assim, depois do evento em Cascais, que eu fim de semana inteiro falando de roteiro, eu passei uma semana inteira, na verdade, em Lisboa, que aconteceu assim, completamente sem roteiro, no freestyle, decidindo no dia o que eu ia fazer. E eu estou de volta ao Brasil completamente colonizada.
tá? Eu amei Lisboa num grau que eu não tava nem esperando. E é doido, porque como foi uma viagem que eu fui sozinha, a princípio eu achei que fosse ser uma viagem mais contemplativa, né? Que eu ia ficar ali sozinha, pra lá e pra cá, bem barroquinha, bem eu comigo mesma, bem na minhazinha. Pois bem, qual foi minha surpresa? Que fiz uma amiga, mas pensa numa amiga que assim, a Gá já me pegou pela mão e eu só fui. Então a gente batia a perna todo dia parecia que tinha 5 dias enfiado dentro. Eu tô até agora hibernando, tô exausta, mas assim, feliz. Então eu quero deixar aqui minha eterna gratidão à Sofia Perpétua. Gente, que nome Perpétua, bom. que além de ter esse nome lindo, de ser uma escritora, roteirista, dramaturga e jornalista e gênia, foi uma companhia assim incrível, me apresentou pessoas maravilhosas. E aí eu ficava dizendo que eu estava fazendo turismo humano, né? Porque poder estar com as pessoas que nasceram lá e que vivem lá e viver essa rotina foi uma experiência muito mais maneira naquele momento para mim do que fazer turismo convencional, de ficar pegando fila, de ficar ticando onde que eu fui, onde que eu tinha que ir, sabe? É claro que isso também tem sua graça, se tiver ali uns momentos folclóricos, bebi a ginginha, rapariguei nas igrejas portentosas, né? Procurei lá o ouro de Minas Gerais, não encontrei porque parece que tá toda a Inglaterra. Mas enfim, eu quero voltar pra outra, hein, gente. Eu amei Lisboa, amei. Lisboa é foda, é muito bom mesmo. Fui tudo pra Inglaterra. E o seu fim de semana, Miri? Faça um resumo divertido, assim como o Manu. Ah, não vai ter. Não vai ter, gente. O fim de semana... Eu nem lembro. Que dia é hoje? Terça, né? Terça. Estamos gravando na terça. Gente, eu não lembro o que eu fiz no fim de semana. Vi jogos de futebol, né? Como sempre, que não teve, então nem fiz isso, porque tem rodada FIFA. Data FIFA. Eu li um livro que eu vou indicar aqui. Foi isso. A gente vai deixar como segredo pro final. Isso. O gancho, você fique aí até o final deste episódio para saber o livro que Mili leu. Que eu indiquei. Bom, eu vou introduzir o tema, então, que é o seguinte. Hoje a gente vai conversar sobre maxi brincos, se vai ser a moda em 2026 ou não. Né? Eu quero começar com a Manu. O que você acha, Manu? Mentira, imagina. Maxi brincos. Eu nem sabia, eu tava dando um Google aqui. Eu só queria fazer a cara de figurinha da Manu. Árvore de Natal. Não, é porque eu li essa chamada hoje no Instagram. Maxi brincos. Segue a moda em 2026? Eu tava fazendo xixi, eu li, achei muito forte. Não, o tema de hoje, que é um tema sonho da Mili, porque é o tema preferido dela, que é tempo. A Mili sempre fala, vamos falar de tempo, né? Então, hoje a gente vai falar de tempo. Muito aqui do que eu vou falar, eu reli, obviamente não inteiro, mas eu folheei alguns livros do meu querido Byung-Chul Han. Eu li a Sociedade do Cansaço, li um que ele fala sobre resgatar o belo, salvar o belo, e eu dei uma folhada para relembrar as coisas que eu tinha lido ali. Então, vou começar fazendo, como em reuniões de marketing, eu detesto quando falam isso, vou começar com uma provocação. Sempre tem essa frase em reuniões de marketing. Eu quero perguntar para vocês, como é que vocês estão exercitando o não na vida de vocês? Porque isso tem tudo a ver com o tempo, né? E vou contar uma história pessoal. Eu já falei isso várias vezes aqui nesse podcast e em outros também. Eu tenho muita dificuldade de dizer não, porque eu acho que as portas vão se fechar, que não vão mais me chamar, e que eu vou ficar totalmente ferrada de grana e barará. E eu topei agora para esse segundo semestre escrever, né, uma peça de teatro que me convidaram e um filme. E assim, a gente sabe, vocês são escritoras também, como é quando a gente é lá novinha, será que vai dar certo ser escritor? Será que alguém vai me chamar? Será que vai dar certo ser roteirista? Barará. Quando que a gente entende que deu certo, que a gente tem trabalho, né? Enfim. E aí me chamaram para fazer esse filme, essa peça. Só que não era assim, você tem uma história sua, você quer, né, tem alguma história que você queira contar? Não, as duas vieram como encomenda. Então, a peça era uma história, na reunião eles me falaram como é que eles queriam que fosse a história, e o filme é a mesma coisa, né? A produtora fez uma reunião comigo e me explicou a história. Você pode desenvolver? Eu saí da reunião já com aquela coisa estranha,
E claro, posso, porque, poxa, é cinema, é teatro, é o sonho da minha vida e é dinheiro, que é importante para mim, né? Precisamos pagar as contas. Comecei a escrever e veio aquele mal-estar que, assim, que eu carrego comigo há anos e que eu não sei direito que nome tem. E aí, entreguei lá uma primeira versão da peça e uma primeira versão do filme, fiz as reuniões. Pô, Tati, a gente gostou, mas falta alguma coisa, né? A gente te chamou porque a gente conhece teu trabalho. Não tá ali teu lance não tá ali. Daí refiz, tal, mandei de novo o argumento da peça, mandei de novo o argumento do filme. Pô, a gente gosta, mas não sei, falta alguma coisa. E eu, caceta, né? Aí eu resolvi o que falta. O que falta é que aos 46 anos de idade eu preciso assumir que eu tenho uma limitação enorme, chamada não me interessa contar histórias que eu não vivi. E isso, eu demorei, acho que eu estou há 20 anos na terapia levando esse tema, porque eu acho que primeiro me limita muito, depois soa um lugar muito ególatra, né? E terceiro, eu fico com medo de limitar minha grana também. Só que assim, não adianta, eu não sou uma escritora de qualquer coisa e de tudo. Eu quero contar o que me aconteceu. Então eu me via na reunião, por exemplo, que a encomenda da peça era uma peça sobre finitude. E eu falava, mas vamos trazer um casal que resolve abrir, vai para uma, né, sei lá, vamos trazer um término de casamento, vamos trazer uma maternidade. Eu tentando enfiar a história minha. Vamos trazer uma maternidade, vamos trazer um brigou com a mãe, vamos trazer sei lá. Não, a gente quer falar sobre finitude, é um casal bem mais velho, eles envelhecem ao longo da peça. E eu falava, caceta, como é que eu vou escrever sobre ninho vazio? Minha filha só tem 7 anos. Né? Bom, mas como escritora eu tenho que saber escrever isso, né? Cara, eu dei um berro um dia na terapia. Não consigo, não quero. E aí eu falei não, para 2 projetos enormes. A minha agente fez uma reunião comigo e falou, o que está acontecendo? Eram 2 projetos grandes, que você ia ganhar dinheiro, que você ia ter prestígio. Que eu falei para ela, cara, vamos trabalhar no que eu sei fazer. Porque o tempo que eu ia fazer um filme ruim, eu faço uma história minha, de repente, para teatro, porque Depois da Louca Sou Eu era uma história minha. Eu tive todas aquelas crises de pânico. Bom, enfim, falei não. Ninguém morreu. Não fiquei desesperada por causa de dinheiro. Minha mãe não está morando num lugar inviável e ruim, porque eu falei não para uma peça de teatro. Minha filha continua na escola. O bem-estar que me deu depois disso, de ter conseguido verbalizar esse negócio que me angustia há 20 anos, eu não sou uma escritora de tudo, infelizmente. Tem gente que escreve tudo. Por exemplo, o roteiro. Eu vejo séries incríveis na TV, eu penso, eu não escreveria isso nem a pau. E me chamam, e aí eu faço um trabalho de merda. Enfim, a importância de dizer não. Então, eu contei essa história e quero ouvir vocês. Quais são os nãos que vocês falaram que doeu? Se vocês estão conseguindo exercer esse não, e se isso trouxe mais trabalho ou menos trabalho, mais felicidade. Vamos começar pelo não e aí a gente vai. Mili, pelo amor de Deus, por favor. Então, eu acho, primeiro, assim, somos treinadas desde muito cedo a não dizer não, né? Então, é um treinamento que todas nós temos, porque a gente tem que parecer simpática, a gente tem que ser doce, a gente tem que ser acolhedora. E dizer não, às vezes, dá uma rompida no clima, no ambiente, mas dizer não tem tudo a ver com o tempo, porque fala de autonomia, né? E autonomia está ligada ao tempo. É claro que a gente está falando de situações de muito privilégio, em que a gente se autoriza, em algum momento da nossa vida, a falar, não, eu não quero escrever sobre isso, né? Eu não vou fazer isso. Uhum. Mas é difícil mesmo assim, porque primeiro, depois a gente vai entrar no sul-coreano, ele é sul-coreano, né, o Byung-Chul Han. A gente vai entrar nele, nessa internalização que a gente faz de um certo opressor que obriga a gente a fazer coisas o tempo inteiro. Mas eu acho que tempo é a grande riqueza que a gente tem, né? Uma sociedade desenvolvida seria aquela que oferecesse tempo às pessoas que nela moram, que nela habitam. Eu sou péssima de dizer não. Eu vou dando umas enroladas. Nossa, foi muito sofrido.
Nossa senhora, eu enrolo. Eu tenho amigas que dizem não, assim, de uma maneira que eu quero me enfiar embaixo, sabe? Não. Mas, e homens, meus amigos, assim, eles são muito melhores em dizer não, né? Eu já disse alguns nãos e já levei também alguns nãos, e é também um outro lugar de desconforto, né? Você ficar lá. Mas, assim, no que eu faço da vida, eu tive a sorte de começar a escrever na Trip, sabe? E a Trip sempre me deu muita autonomia para escrever. Eu não teria seguido carreira se não fosse a Trip, porque, assim, na universidade eu fiz rádio e TV, né? Lá, as pessoas me disseram que eu não sabia escrever. Você tinha que começar com quando, onde, como, porquê, e você tinha que seguir assim assado e terminar de um outro jeito. E se no colégio eu tinha notas muito boas em redação, na universidade eu passei a ter notas péssimas. Então eu desisti de escrever durante um tempo da minha vida. Até que a Trip apareceu e eu entendi que eu podia exercitar uma certa liberdade escrevendo. Então, eu tive a sorte na minha carreira de encontrar um caminho em que eu posso escrever sobre o que eu quiser. E eu não tenho esse seu problema, Tati, de falar, não, mas e o dinheiro que eu vou deixar de ganhar, assim, não é determinante isso para mim, deveria ser, tá? Eu já me dei muito mal por não pensar como você. Talvez a pessoa ideal seja um meio termo, vai ver que é a Manu, entre você e eu. Mas eu fico em busca dessa autonomia que tem a ver com o tempo e com essa liberdade. Eu entendo que é um privilégio você chegar nesse lugar, poder dizer alguns nãos, mas eu não consigo. Ainda é uma coisa muito difícil para mim. Eu me sinto chata, eu me sinto intransigente, eu me sinto pouco conciliadora, que é uma outra coisa que a gente é bem treinada para ser, né? Gerenciar emocionalmente todos os ambientes em que a gente está. Então, se você está sendo convidada para alguma coisa, o dinheiro é bom, e você diz não, você está causando, né? E causar é uma ingerência emocional sobre aquele ambiente. E a sua responsabilidade é gerenciar emocionalmente o ambiente. Enfim, então é uma treta mesmo, assim. Quero ouvir Manu a respeito disso. Vai ver que a geração da Manu desatou esses nós. Tento lhe informar que não tá fácil para ninguém, porque né, eu também remei muito para chegar nesse lugar, que é um lugar privilegiado, da gente trabalhar com uma coisa que dá muito prazer e propósito pra gente. Então, no começo, você aceita tudo. É sobre o quê? É sobre futebol? Porque eu, diferente da Milly, não tenho muita intimidade com esse assunto. É sobre qualquer assunto. Eu topava pra ir, né, colocando as estrelinhas no currículo e tal, e tudo mais. E eventualmente, quando você chega num lugar um pouco mais confortável, né, que a roda já gira por si só, aparecem propostas e você tem esse privilégio de escolher. Eventualmente eu percebi que a minha vida, ela estava completamente, a vida mesmo, né? O que a gente chama de vida, estava muito esmagada por essa sobreposição de trabalhos, embora eu sempre consegui fazer um exercício de encontrar algum sentido e alguma assim, podia ser uma história de um universo muito distante do meu, eu ia lá cavando até achar um lugar onde eu me identificasse com aquele, seja fosse uma personagem, ou fosse um tema, ou fosse alguma coisa que dialogasse comigo. Eu acho que no final das contas a gente sempre consegue projetar isso, né? E aí, justamente por eu ter essa capacidade de ficar tirando leite da pedra, eu acabei muito assoberbada mesmo, e aquilo estava afetando as minhas relações, né? Porque eu me colocava de castigo direto pelo meu trabalho, então não conseguia às vezes encontrar amigas, perdiam, sei lá, um chá de bebê ali, um aniversário importante. Enfim, eventualmente, quando eu descobri o poder de dizer não, eu extrapolei. Porque foi como eu soltei uma conga mulher-monga que estava enjaulada dentro de mim, assim, que não. Prejuízo também, tá? Quando eu vi, eu também estava um Quando pouco... você viu, você estava em 9 chás de bebê no mesmo fim de semana, de gente que você nem gostava. Pois muita disponibilidade para chás de bebês que você nem quer ir. Falei assim, porra, chá revelação. Melhor. Chá revelação. Saindo toda cheia de fumacê. Pois fumacê rosa. E aí eu me perdida nesse fumacê rosa, eu pensei, bom,
ok, vamos, nem muito ao mar, nem muito à terra, vamos conseguir equilibrar isso. E aí agora é engraçado, porque eu tô numa fase de olhar com carinho os sims, porque eu já fico me sentindo tão assoberbada pelas mil demandas, porque mesmo assim a gente negando alguns trabalhos, ainda são muitos trabalhos que eu me sinto coagida, obrigada a aceitar para realmente, né, dar conta aí de, sei lá, de projetos de carreira, de dívida, de coisa para pagar, de vida, né? Mas foi muito engraçado que recentemente uma amiga minha falou, pô, quero fazer uma peça de teatro, vamos tomar um café? E a minha reação inicial seria dizer, putz, não vai dar. Beijo, tchau, eu tô muito ocupada, não posso nem me comprometer, vai ser... Só que quando é uma coisa muito legal, o tempo a gente inventa. E mais à frente eu queria falar mais sobre essa frase, porque o tempo a gente inventa quando é prazeroso. Então, assim, eu falei, eu vou sentar com ela, tomar um café, é legal, eu adoro a companhia dela. Se eu não me conectar com a história, eu vou dizer, pô, mas é o seguinte, tem isso e aquilo rolando, eu acho que eu não vou conseguir me comprometer, mas pelo menos de ir lá ouvir, porque senão a gente também o não vai virando um escudo que a gente às vezes não se abre para uma coisa mais espontânea, porque é nesse lugar que escapa que eu acho que você encontra a vida, que eu acho que você encontra um prazer que você não esperava. Então eu tô meio assim, meio aberta, a pelo menos ouvir e diante ali da ideia, ouvir a minha entranha e falar, será que isso é uma boa? Porque a gente sabe na hora, eu acho. A gente sente, a gente sai da reunião inicial, a gente lê o projeto e a gente sai com uma sensaçãozinha assim, não sou louca por essa ideia, mas é um projeto grande, mas vai dar visibilidade, mas vai ser estrelinha no currículo. Quando a gente começa com começa a enfeitar, o projeto tem uma árvore de Natal e se basear em coisas que são superficiais, né? Sem ser, a questão do dinheiro não é superficial. Então, assim, eu sei que eu vou ter sempre um trabalho grande ali, um projeto grande que vai estar pagando aqui a ração dos meus gatinhos. Mas enfim, a gente começa a querer inventar uma desculpa para dizer vale a pena estar aqui por causa disso, daquilo, e uma hora a gente quebra a cara. Então, eu achei muito bom, achei um ato da sua parte, amiga, estou orgulhosa de você por esses nãos. Sim, verdade. A minha mãe, ela dizia, quando ela trabalhava ainda como secretária, ela sempre falava desse chefe que deixava ela muito sobrecarregada, que muitas vezes era carrasco com ela. E eu pensava, nossa, que difícil, né? Ter esse chefe que faz ela trabalhar até tarde, e ela ficava até tarde no trabalho. E aí, esses dias eu estava lembrando e reler o Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han fez eu lembrar disso. O horário da minha mãe sair era 5 da tarde. Quando ele era escroto, assim, ela saía às 6, né? E aí eu fiquei pensando que eu tenho um chefe 200 vezes mais escroto do que a minha mãe teve, e esse chefe sou eu. E isso é muito bem amarrado pelo Byung-Chul Han, né? No Sociedade do Cansaço, que não é nenhuma novidade, é um livro que já tem um tempo, né? Milhares de pessoas já falaram sobre esse livro, mas que ele fala que a gente deixou de ser essa sociedade disciplinar e se tornou essa sociedade do desempenho, né? Na sociedade disciplinar era tudo não, era tudo... Aí ele até puxa um pouco o Foucault do vigiar e punir. Então, a escola dizia tudo que você não podia fazer, depois no trabalho dizia tudo que você não podia fazer, a sociedade, o casamento, a igreja, era uma sociedade do não, 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 né? E as pessoas, elas viviam dentro de uma certa negatividade, tentando burlar aquilo. Alguns viravam artistas, viravam loucos e tentavam ficar. O que eles iam fazer com essa quantidade de não? E era um problema para a época, com certeza. E nessa sociedade do desempenho que ele fala, é tudo sim, sim, sim. É um excesso de sim, né? E um excesso de positividade. E isso fez com que, na época da minha mãe, o que imperava, né, se a gente for pensar com um olhar mais da psicanálise, assim, era o superego dela, que falava, não, eu preciso performar dentro dessa sociedade disciplinar. Então, eu devo obediência a esse chefe, eu devo obediência à minha família, eu devo obediência a isso que me ensinaram de estrutura social, né?
E eu lembro dela chegando 6 da tarde, puta, isso não é hora de sair do trabalho, com razão, para a época dela, né? E aí, isso é uma coisa que também está no livro, que a gente substituiu esse lugar do superego pelo eu ideal. Então, o carrasco dentro da gente agora é no lugar do superego, que fica falando isso você não pode fazer, isso você não pode fazer, tem o eu ideal dizendo, você pode tudo, você pode tudo, você pode tudo. E aí ele fala lindamente, né, de que a gente está vivendo um infarto da alma, um infarto psíquico. Ele fala da violência neuronal. É muito foda esse livro, né? Eu fui reler agora, é realmente muito importante esse livro, muito foda. Mas aí eu lembrei de uma outra passagem, assim, pessoal, que foi uma época que, quando a minha filha era menorzinha, e eu tinha muita dificuldade, assim, tinha o não, que era óbvio, né, que assim, tá pendurada na janela, vinha aquele não do meu fígado, né, mas assim, mais um brinquedinho, mais uma horinha vendo TV, mais uma horinha dentro do chuveiro, uma horinha dentro do chuveiro não, mais 5 minutinhos no banho, sei lá, e eu tinha essa coisa de o tempo inteiro sim, 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 então eu tava fazendo com a minha filha uma coisa muito parecida do que eu tava fazendo comigo, e aí o meu analista falou para mim, ele é mais novo que eu, mas enfim, a gente é da mesma geração, e ele falou, a gente é de uma geração que a gente acreditou que podia muita coisa. A gente acreditou, então assim, as pessoas são multitarefa, multitask. Então assim, a pessoa não tem uma profissão, ela tem 4, né? Claro que estou falando de um privilégio, quem tem 4 porque quis estudar, e quem tem 4 porque um salário não paga... Precisa de 4 salários para conseguir pagar o aluguel. Então, tem todo tipo aí misturado, né? Eu já tive a fase de precisar de 10 empregos para conseguir pagar um aluguel. E já tive a fase também dessa loucura do então eu posso tudo. Então, eu vou ter 10 podcasts, eu vou escrever livro, eu meter porque eu escrevo peça de teatro, eu vou ter um canal do YouTube, tive essa fase, tô nessa porra dessa fase, né? E então essa geração, essa sociedade de desempenho, tudo é sim, sim, sim. Então, como que eu performei e obtive algum sucesso no sim, 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 vou educar minha filha no não, não, não. Só que isso é fundante para caráter, para tudo, para saúde mental, para saúde física, né? Então, uma coisa que eu descobri agora, fazendo meu documentário sobre a dor crônica, escutando sociólogo, cientista, não existe sim, 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 né? A pessoa que acha que não é castrada, né? A pessoa que vai conseguir fazer tudo, porque quem consegue fazer tudo tá dizendo não para a saúde, né? Então, assim, alguma coisa você tá perdendo. Se você aceita 20 coisas ao mesmo tempo, achando que não sou castrado, dou conta de fazer 20 coisas, você está dizendo não para o seu corpo, né? E aí é a conclusão que eu chego também nessa pesquisa toda eu tenho dor crônica há 15 anos, né? Uma dor no corpo bem chata, por isso fui fazer esse documentário. Uma das conclusões que eu cheguei, dando spoiler do documentário, é que a dor do meu corpo é o meu corpo em greve. Porque assim, você vai topar fazer 10 coisas? Vai lá, putinha, mas eu vou doer. Porque eu não admito que você faça isso, entendeu? Porque você está louca, né? E aquela frase horrorosa, né? Que é bem de coach americano, né? Enquanto os outros dormem, você... Trabalhe enquanto eles dormem. Trabalhe enquanto eles dormem, né? Eu odeio tanto essa frase quanto eu odeio berinjela, gente. Detesto. Tá no mesmo lugar pra mim. Cara, isso é muito bom. Eu te odeio tanto quanto eu odeio berinjela. Vou mandar fazer essa camiseta. Eu lembro que quando eu estava ainda no colégio, na faculdade, que explodiu a fama do Domênico de Masi, né? Falando do ócio criativo. E eu lembro que a minha mãe, um dia, olhando a Veja, leu alguma entrevista com o Domênico de Masi e falou para mim: ai, que papo furado, que coisa de herdeiro, sei lá, ela ficou com ódio dessa coisa do ócio criativo. E eu lembro dela falar para mim: a gente é pobre, negócio de ócio criativo, sabe? Então também tem essa outra coisa da maneira como eu fui criada, né? Porque, enfim, apesar de muitos privilégios, eu tinha essa coisa, né? Meu pai, minha mãe não tinham grana, mas queria ouvir vocês mais um pouco. Então, eu acho que tem muitas coisas aí importantes, e acho que o Byung-Chul Han, ele abre essa porta para a gente, né? Da gente antes, era a lei que limitava a gente, né? Uhum. Isso pode, isso não pode. Hoje, eles dizem para a gente, tudo é possível. Se você não conseguiu,
a culpa é sua. E isso é muito cruel, é muito perverso, porque a gente segue tentando, é impossível conseguir, porque se todo mundo for levar o modo de vida da classe média alta dos Estados Unidos, a gente precisa de 5 planetas Terra, isso é um cálculo. A gente precisa de 5 planetas Terra para dar conta desse modo de vida. Então, é inalcançável. A proposta é de saída inalcançável. Mas a gente coloca para dentro e segue nessa correria em busca de um horizonte que, como qualquer horizonte, não vai chegar. Então, é muito cruel, muito perverso que a gente vive assim. E como você falou, Tati, assim, tem gente que vive assim para tentar fechar as contas do mês, acreditando que esse esforço é quase teológico, é uma coisa quase da ordem do sagrado. Eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu vou ser considerado vagabundo. Minha avó falava, muito trabalhador para elogiar alguém. Sim, minha Esse família cara também. é muito trabalhador. Então, as pessoas seguem trabalhando nesse ritmo de, sei lá, eu converso com motoristas de aplicativo que eu uso, é insano, gente. É insano, sem proteção nenhuma, não há uma proteção, não são reconhecidos como parte do corpo de trabalho, tem que pagar por tudo e trabalham 7 dias por semana, 10 horas por dia. E o que é vendido para eles é que eles são empresários de si mesmo, que é também essa lógica neoliberal que o Bicho Ranco fala tanto. Perfeito, porque assim, a gente é levado a acreditar que liberdade é você ser proprietário de si mesmo. Isso vai lá para John Locke, isso é uma coisa... Você vai ser livre quando você for proprietário de si mesmo. Primeiro que se encarar como uma propriedade já é se limitar, assim, ao extremo, né? Depois que você internaliza essa lógica empresarial para tudo na sua vida... E eu estava falando com a Tati outro dia, acho que a Manu estava em Portugal. Eu não sei mais descansar. Eu não sei mais. Eu não sei mais descansar. Eu não sei mais como faz. Você me perguntou assim, o que eu fiz no fim de semana? Eu não consegui lembrar, porque o fim de semana, para mim, é só mais dias fazendo coisas de trabalho. Então, aí eu lembrei, porque agora eu pensei, não é muito trabalhador, eu fui comprar minha... Eu sou tia-avó, gente, assim, preciso dar essa notícia. Eu virei tia-avó. Meu primeiro sobrinho teve filho. Então, agora, quando minhas amigas, pessoas que eu conheço têm filho, eu levo um presente para a mãe. Então, eu fui comprar, no fim de semana, um presente para minha sobrinha, a Bia. E aí eu estava entrando na L'Occitânia, ali na Bela Cinta, eu estou em São Paulo, e eu vi um cachorro solto, correndo, ele quase foi atropelado, e aquilo me deu uma aflição, eu tentei pegar o cachorro saiu correndo, e veio uma senhora andando, Jardins, tá, gente, assim, IPTU mais caro, né, do Brasil, depois do Leblon. Veio uma senhora andando na minha direção, e ela estava com o cachorro dela, também muito preocupada, você viu o cachorrinho? Nossa, meu Deus, o cachorrinho. Aí ela falou, nunca vi cachorro solto nessa região. Aí eu falei, eu não sei, eu não sou muito, não ando muito nessa região mais, então eu não sei dizer se tem cachorro solto ou não. Ela falou, aposto que é de um desses vagabundos. Aí, gente, aquilo já... Aí eu falei, a senhora tá chamando quem de vagabundo assim? Mas eu num tom finérrimo. Aí ela falou, essas pessoas que ficam aí morando na rua. Eu falei, essas pessoas em situação de rua, a senhora está dizendo? Aí eu falei, o cachorro é uma companhia, né, para essas pessoas. Eu acho que a gente deveria ir atrás do cachorro, porque pode ser que alguém vá ficar muito triste. Certamente alguém está muito triste. Porque mesmo se for uma pessoa em situação de rua, essa pessoa vai precisar desse cachorro. Mais ainda, eu falei. Aí ela viu para onde a conversa estava indo e ela nem quis ir comigo procurar o cachorro, a verdade é essa. Mas, enfim, isso porque a ideia de que quem não tem trabalho é uma sociedade que exige que todo mundo trabalhe. Essa nossa sociedade fala que associa trabalho a um salário, que já é uma determinação violenta, porque a gente, enquanto sociedade, trabalha há muito tempo. Essa associação ela é capitalista, né? As pessoas faziam casas, faziam roupa, faziam sabonetes para tomar banho. Essa associação ela é capitalista. Então, associa-se trabalho a salário, exige-se que todo mundo tenha um e não se oferece trabalho para todo mundo. Porque assim, gente, olha em volta, coisa para fazer tem. Tem rua para asfaltar, tem hospital para ser erguido, tem creche pública para ser erguida. Coisa, não é? Quando fala assim, não tem trabalho, tem trabalho.
As pessoas não querem é pagar decentemente pelo trabalho. Então, e agora eu vou dar uma viajada. O Roosevelt, lá em 1930, nos Estados Unidos, gente, ele era republicano, hoje ele seria chamado de comunista, assim, certamente. Ele entendeu que para uma sociedade colapsada, depois do crash da Bolsa de 29, ele deveria dar trabalho para todo mundo, pagando com o dinheiro. Que dinheiro? Dos empresários. Quem tinha dinheiro? O alto empresariado. Ele chamou todo mundo e falou, gente, é o seguinte, essa sociedade está colapsada. Coisas para fazer, tem uma estrada, hospital, escola. Então, eu vou taxar pesadamente vocês. Foi uma gritaria, mas taxou 93% acima de um salário anual de $100 mil na época. Ele deu emprego para todo mundo, taxando os caras. Então, é uma sociedade... E aí a gente chama de vagabundo as pessoas que são excluídas pela sociedade. Então, é tudo errado num nível tão estratosférico, e aí a gente vem falar de tempo, coisa que ninguém tem mais. Ninguém tem mais. Eu não sabia responder o que você fez no fim de semana, Tati. Eu quero ouvir a Manu, mas antes eu só lembrei que quando eu morei no Rio, há 15 anos atrás, sei lá, recém-chegada no Rio, eu fui num jantar assim e eu perguntei para as pessoas, queria conhecer as pessoas, né? E eu perguntei o que elas faziam e riram muito da minha cara por causa dessa pergunta. E aí falaram, paulista quando quer conhecer alguém, pergunta no que a pessoa trabalha. Você não quer saber quem eu sou? E ficaram me sacaneando. E eu falava, mas você é no que você trabalha. E eles ficaram, E eu lembro que eu saí desse jantar com um bode, falando, ai, o que é? Ficou o dia inteiro na praia? A pessoa é o que ela trabalha, pô. Qual que é a tua profissão? E ninguém queria me falar no que trabalhava. E eu fiquei com muito bode desse jantar, mas eu acho que eles estavam certos. Manu. É engraçada essa pergunta, porque... hoje em dia eu evito um pouco essa pergunta, embora ela seja muito prática. Porra, né? eu ainda acho que a pessoa tem que me falar o que. Eu tô errada, eu acho, né? A pessoa ser, porque ela é no que ela trabalha, é um negócio muito escroto, mas ainda é um pouco como eu penso. É porque, assim, é doido, porque o trabalho hoje em dia, ele define a nossa vida. Você entende o que é a rotina da pessoa, né? Você entende um pouco como opera a cabeça dela, quais são... Geralmente eu fico com essa impressão. E ela, pelo menos, é uma conversa mais objetiva, porque perguntas que me enlouquecem, por exemplo, assim, o que você gosta de fazer? Ou tipo, que música você gosta de ouvir? Vamos tentar responder essa pergunta? Eu ficaria aqui 1 hora, peraí, assim... Eu sempre travo. Eu fico, gente, mas é porque é de um campo muito... O campo afetivo, ele é muito mais complexo, né? Como é que você vai listar cada gênero musical e por que você escuta? Tipo assim, que pergunta maluca. Que tipo de música você gosta de ouvir? Eu acho um tipo de pergunta, assim, maluca. Porque não existe uma resposta objetiva para isso, né? Mas o trabalho, ele define, né? Ele dá contorno, ele... É muito doido isso. E eu fico pensando muito isso porque eu sou uma pessoa da agenda física, né? É que todo dia eu tenho essa listinha para ticar e nessa lista entram as minhas entregas de trabalho, as burocracias do dia a dia, mas entram também coisas simples, como, tipo, sei lá, pagar a lavanderia ou responder mensagem de uma amiga. E é doido, porque responder a mensagem de uma amiga, quando entra nessa lista, de repente vira outra coisa. Porque ganha um status de obrigação, de mais uma tarefa. E eu, na verdade, anoto para não esquecer, para não deixar ela ali no vácuo, para que isso não seja atropelado pelas outras todas coisas, outras 1000 que eu tenho para fazer. Mas é tão engraçado e curioso quando, de repente, você recebe uma mensagem de uma amiga e você começa a conversar ali, quando você vê se tá batendo o radinho, tá batendo um fio e aquilo entra no seu dia, né, meio naturalmente, do que quando vira uma tarefa, você vai lá, não, porque eu tenho que riscar isso aqui da listinha. É outra energia, né? Então eu tenho uma relação muito complicada com essa listinha, porque ela faz de mim uma pessoa funcional e permite que eu entregue meus trabalhos com eficiência, qualidade e tudo mais. Ela me estrutura ao mesmo tempo que tem dias que eu me sinto presa nessa estrutura, sabe? Aí eu fiz o seguinte acordo agora. Nova onda da Imperatriz é a seguinte. Tem dias que eu não faço a lista. Cara, a página fica ali, ó, vaziona. E fé, sabe?
E aí, tem dias que eu olho pra essa página lavaziona do dia anterior, no dia seguinte, eu anoto uma coisa legal ou banal que me aconteceu naquele dia. Ai, uma sensação que eu tive, uma memória qualquer daquele dia. Às vezes é o que eu comi no café da manhã, tipo assim, vitamina de abacate, com leite de amêndoa, nananana, e às vezes saem uns aforismos bonitos, as coisas pungentes. Nossa, eu tava inspirada. E são nessas notas que eu encontro a minha vida. A minha vida não é aquela listinha que dá contorno para os meus dias do meu trabalho. A minha vida é justamente o que escapa da listinha, sabe? E essa relação com o tempo tem melhorado para mim quando eu desisto um pouco de brigar com o tempo, de falar, cara, não vai caber. Assim, sabe? De ficar correndo atrás, que é essa imposição horrorosa. E que ela é ela é um pouco inescapável. Não estou falando isso num lugar derrotista, mas dá pra gente encarar assim, o nosso presente, né? De ver o tempo menos como essa coisa implacável, né? Esse chefão, esse Cronos, esse Saturno que tá cobrando, que tá disciplinando. Tanto que a minha frase preferida do momento agora é tempo a gente inventa. Mas não dá para aplicar essa frase, esse pensamento com obrigação, com necessidade imposta de produzir. Se eu fizer esse filme vai ser bom para minha carreira, né? Com necessidade de performar, de desempenho, né? Então, acho que tempo a gente inventa quando a gente tem um interesse genuíno para viver aquela experiência. Quando aquilo move a gente, quando tem desejo, quando tem libido. Nesse lugar criativo mesmo e de propósito, sabe? E aí isso tem a ver com o conceito de Kairos, que o rapaz lá, o Byung-Chul Han, fala bastante. Porque o tempo de Kairos é um tempo de qualidade, tá? Então esse tempo ele vem de dentro e não é um tempo que está exigido de fora. Então, é quando está fazendo uma coisa e você não sente o tempo passar. E o tempo rende, sabe? Porque você está inteira ali. Então, assim, passou 5 minutos... Está em estado meditativo. Passou 5 minutos e aqueles 5 minutos, alguma coisa ali te inspirou, te transformou, reverberou em você. É um tempo muito de qualidade. E esse tempo ele pode ser qualquer coisa, pode ser um momento qualquer do seu dia. Você pode estar, assim, de fato, escrevendo, lendo, fazendo uma comida, conversando com alguém, olhando pela janela, né, pensando na morte da bezerra, até trabalhando. Mas é prazeroso porque você está ali presente. Você não está com a cabeça lá na frente pensando, eu estou fazendo isso por causa disso. Você não está encarando aquela experiência como funcional, como se tivesse um objetivo. Tipo, ok, eu escrevo para ganhar um dinheiro, com esse dinheiro eu vou pagar o meu aluguel e eu vou pagar a fatura do meu cartão de crédito. Mas nesse tempo kairótico, não cronológico, quando eu escrevo, eu não estou pensando em nada disso. Entendeu? Eu estou ali vivendo aquele momento, o propósito é estar ali no presente e não num futuro que nem existe ainda. Né? Eu estou malhando, ouvindo aqui minha musiquinha, né? Porque eu estou me sentindo bem, está produzindo endorfina, eu estou adorando este momento. E não porque eu preciso ficar definida para não sei o quê, porque eu vou viajar para Bahia e eu preciso postar as fotos no Instagram com uma bundinha batendo na minha... Entendeu? Porque isso aí torna um momento prazeroso. Porque quando é o contrário, que a sua cabeça não tá ali... É desconexão total, o tempo se arrasta. Aí é uma tortura. É o tempo ausente de custo-benefício, né? E é um tempo meditativo, porque você tá presente. E a gente não fica muito presente. A gente fica negociando isso aí. Que saco, vai demorar muito? Falta muito para acabar? Não precisa ser uma coisa linda que você está fazendo, tipo, mudando uma planta de lugar e afofando a terra. Você pode estar, tipo assim, eu limpando merda do gato, sabe? Você pode estar... contemplativa, pode estar contemplativa. A gente tá tão doente que quando a gente não tá fazendo nada ou tá nesse momento meditativo, a gente fala, tava matando o tempo. O que você fez? O que você fez hoje? Fiquei matando o tempo. Olha a expressão que a gente usa, pensei isso. Uma outra coisa que eu lembrei também que eu queria falar é no Sociedade do Cansaço, tem uma parte que me irrita um pouco do livro, que ele fala sobre habituar o olho ao descanso, a contemplar, né? E que... olhar longe, olhar profundo, né? Que até ele linka depois com um outro livro maravilhoso dele, A Salvação do Belo, que ele fala da estética do liso no Salvação do Belo, que é um livro bem legal dele. Acho que eu gosto até mais do que... É que a Sociedade do Cansaço é bem porradão, assim, né? Foi um negócio que veio muito na hora certa, assim, tava todo mundo com burnout e leu aquilo. Mas nessa Salvação do Belo, ele fala da estética do liso. Não tem buraco, não tem estria, não tem celulite, não tem mancha. E aí as artes plásticas vão para isso.
E aí ele fala que a salvação do belo é a profundidade, é a verdade. Então tem a ver com esse acostumar o olhar para procurar a profundidade, não a coisa rápida, a coisa lisa, a coisa sem dor, sem complexidade, né? A parte eu li, falei, tá bom, que eu tô cheia aqui de trabalho e vou ficar descansando o meu olhar, né? Procurando a profundidade, porque também essa estética do liso é a gente o dia inteiro na tela do celular, na tela do computador. E não é que eu comecei, a cada 6 meses aumenta 1 grau o meu óculos. A cada 6 meses eu vou perdendo a minha visão. Aí eu fui num oftalmologista bem incrível, assim, bem legal. Ele me examinou e falou, cara, ele já é meu oftalmologista há um tempo, ele falou, realmente, teu óculos está aumentando muito rápido, né? E ele falou, e não é só você. Na pandemia, teve um boom da galera precisando aumentar o grau do óculos, todo mundo, né? E aí ele falou, você precisa, a cada 2 horas, levantar, olhar pela janela e tentar ver alguma coisa longe. Você precisa, quando você for enxergar alguma coisa, enxergar relevo, enxergar profundidade. O oftalmologista não tinha lido o Byung-Chul Han, é um médico, né? Aí não precisa chamar de salvação do belo, estética do liso. A coisa foi ali para um médico oftalmologista. Ele falou, você está perdendo a visão por causa da estética do liso, só que ele não usou a estética do liso. A gente parou de enxergar as coisas, porque é o tempo inteiro tela, ou então a coisa, né, não tem defeito, não tem erro, não tem angústia, né? Porque tem que ser rápido. E aí eu voltei para a pedagogia do ver, do Byung-Chul Han, falei, até meu oftalmologista está falando isso, então tem que prestar atenção mesmo. E num sentido também simbólico, não tem horizonte para quem vive em metrópole. Né? Exato. A gente não... Tudo bem, a Manu tem, que ela pode ir para a praia, mas assim, a praia também é um espaço limitado, né, de horizonte. Então, quem vive nessa correria não tem esse olhar aprofundado. O nosso olhar está realmente curto. Está realmente para o nosso umbigo. Salve-se você e sua família e os outros que lutem. Essa é a ideia, né? E tem uma outra coisa sobre tempo, que a Manu gosta da frase tempo a gente inventa. A verdade é que o tempo a gente inventou. Não existe tempo. Não existe. A ideia de, por exemplo, uma praia. A praia está lá. Há bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. A praia está lá, ela não sabe o que é o tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a eternidade está apaixonada pela produção do tempo. É isso, sabe? A gente fica inventando o tempo, assim. Não existe isso de tempo, né? A gente é que fez o calendário, aí o relógio, e aí a gente tem toda essa correria com hora marcada. É uma doideira, né, gente? Assim, e o tempo é o quê também? Porque eu sou viciada em documentários sobre o cosmos, né? Meu livro preferido, um dos meus livros preferidos é Cosmos, assim. Eu amo o Carl Sagan, eu li tudo que o Carl Sagan fez e falou. Então, é muito louco, assim, às vezes eu estou olhando uma estrela, a estrela não está lá, gente. Aquela luz que a gente está vendo, ela emitiu há milhões de anos. O sol que a gente vê está 8 minutos atrás da gente. A gente vê com 8 minutos. Então, é uma doideira, assim, a gente pensar nessa invenção. A gente inventou o tempo e a gente inventou a ausência, a falta dele, que está todo mundo carente de tempo, né? A gente vive uma fase das nossas vidas muito maluca. Tá quase assim, a música do Cazuza, né? O nosso amor a gente inventa para depois fingir que ele nunca existiu. A gente tá fazendo isso com o tempo. A gente inventou o tempo e agora tá fazendo que ele nunca existiu. E o que ele fala na Salvação do Belo é que como a gente pode salvar o belo é com a memória, com a lembrança. Então, se não tiver esse horizonte para olhar, que segundo o meu oftalmo é o que eu preciso para parar de perder a visão, que é visitar a Miri mais vezes ou a Manu e olhar o horizonte, porque de fato aqui não tem, lembrar de coisas, é lembrança, é memória, é conexão com outras pessoas, é narrações, ele fala de durabilidade, de narrativa, de elo, né, de construção de elo. Vínculo, né? Vínculo, exatamente, vínculo, essa é a palavra que eu queria lembrar.
E que isso é o que vai salvar o belo, porque essa coisa dessa estética do liso são as coisas rápidas, né? Quando eu falo estética do liso, eu penso em aplicativo de namoro que você arrasta para o lado o dedo naquela tela lisa, descartando pessoas, né? É uma estética de amor liso também, né? Enfim, Manuzinha, quer falar? Cara, eu também tenho esse problema do grau. Agora eu quero saber depois o contato do seu oftalmo e eu tô fazendo esse exercício que eu fiquei até uma hora, eu dissociei aqui. Que eu comecei a olhar pela minha janela e fiquei fazendo esse exercício, mas... Tem que fazer, ele falou que todo dia eu tenho que achar alguma coisa bem longe e ficar olhando para ela a cada 3 horas. Tem que arrumar tempo para isso. O oftalmo fala a mesma coisa. E meu grau, eu não aumento meu grau faz uns 5, 6 anos, gente. Porque tá em Gonçalves. Eu tô fazendo esse exercício. Mas eu acho que tem um exercício de... Essa coisa da contemplação, a gente substituiu por scrolling... Redes sociais. Até o inferno, né? Então a gente acha que o momento, assim, de desligar a cabeça é o momento de ser hiperestimulado por conteúdos completamente aleatórios, onde, ao mesmo tempo que tem o meme, tem informações importantes. Hoje em dia, cada vez menos pessoas têm o hábito de ler publicações para se informar, vai pelas redes sociais mesmo, que você entende o que está rolando, quais são as tendências, o que está sendo discutido, o que é... E isso, para mim, é um lugar onde eu tenho me policiado, sabe? Porque a gente criou esse mecanismo automático de entrar num carro, entrar num Uber e pegar o celular. Então agora, ou quando a sua amiga fala, sai jantando com a amiga, ela fala, eu vou no banheiro. Você fala, vou olhar meu Instagramzinho, aí você meu WhatsApp. Fala assim, aí agora eu sou assim, vai lá, amiga, claro. E a palma da mão chega a suar. E eu vou fazer um people watching aqui, eu vou ser aquela pessoa olhando em volta, encarando aqui o meu prato. Eu vou dar um jeito, entendeu? De não ficar nessa... O tempo de tela é uma coisa maluquésima também, e quanto isso drena de tempo, né? Sim. Agora, a gente está disposto a mudar a nossa vida? Porque assim, isso tudo que a gente está falando é muito interessante, mas eu tenho a impressão de que tá muita gente falando sobre isso, né? A gente sabe, esse livro já é conhecido há muito tempo, a gente está discutindo essa sociedade do cansaço há muito tempo, o neoliberalismo, a alta performance, o multitask, tudo isso. A gente está disposto a ter vocês estão dispostas a mudar isso? Existe algo, isso que a Mili falou, que não sabe descansar, né? Eu também tenho dificuldades com descanso, físicas até. Eu deito para dormir e o meu pescoço dói como se eu estivesse na academia. Então, o meu corpo não demora muito para relaxar. Vocês estão dispostas, né? Como? Porque a gente vive nesse mundo de hoje, né? É isso, a gente tá imersa nessa realidade. Vocês estão a fim de fazer algo pela inatividade, sei lá? Então, eu não acho que essa seja uma alternativa oferecida, porque as pessoas ligam progresso à ideia dessa correria. Né? O Walter Benjamin tem uma frase que eu gosto muito, assim, todo documento de cultura, de progresso, de civilização é também um documento de barbárie. Então, o que a gente vive hoje, essa doideira, as pessoas tentam convencer a gente de que é progresso. Porque qual é a ideia do selvagem é morar numa aldeia, colocar lá, ou fazer uma tenda e morar lá pescando. Essa é a ideia do selvagem. Mas, no fundo, é isso que a gente gostaria. Sabe? Essa ideia do parar, contemplar, assim. Quando eu fui, nas épocas da minha vida, que eu tive menos dinheiro, e é perigoso falar isso, assim, porque eu nunca passei nenhuma necessidade, mas nas épocas da minha vida em que eu mais disse não para projetos que eu não queria fazer, e que eu vivi com dinheiro mais contado, em lugares bem pequenos, eu fui muito feliz. Eu fui realmente muito feliz, sabe? Ter menos me deixa feliz. A minha ideia de inferno é olhar essas fotos, essas mansões de quilômetros. Nossa Senhora, sim. Viver num lugar desse, sabe, gente, assim, eu olho, isso me dá um embrulho no estômago, assim. É claro que tem o outro lado também, mas assim, eu não sei se é uma alternativa que essa ideia de progresso é oferecida, sabe? A ideia de progresso é acabar mesmo com a possibilidade de vida no planeta.
Mas, Miri, assim, eu concordo com tudo que você falou, mas você também falou que tá com dificuldade de descansar. Você tá Eu trabalhando não muito? sei mais cansar. Então, Muito. e aí, que a gente... Muito. Porque, ó, eu vou falar, eu, ano passado, fui convidada para ir naquele Navegar é Preciso, que é um projeto super legal da Livraria da Vila, que vai... É um navio que fica ali no Rio Negro, fica navegando pelo Rio Sim, Negro e vão... lindo. Você já foi, não foi? Não, nunca fui, mas eu sei. E aí tem os escritores e tal. E, cara, eu fiquei uma semana lá, tudo bem, eu estava a trabalho, porque eu ia palestrar no navio, mas foi um dia de trabalho. E os outros dias eu achei que eu fosse ficar enlouquecida, porque eram 5 dias numa rede na Amazônia sem fazer nada, contemplando aquele lugar mais lindo do mundo. Cara, o dia de ir embora foi horrível, porque eu falei, meu Deus, eu nem sei com o que eu conectei aqui, mas eu quero ficar, quero nadar abraçada com o boto rosa, eu não tive dor de cabeça, eu não tive dor no corpo. Talvez a solução seja ter mais desses momentos, sabe? Conseguir... porque uma hora o cérebro, ele é também o que você ensina para ele, né? Ele vicia em coisas. Então, se você ensinar para ele que fim de semana você tem que realmente descansar e não pode trabalhar de jeito nenhum, talvez ele vicie nisso e a gente reaprenda a descansar. O problema é que, no meu caso, eu realmente tenho esse pequeno problema aí que é sustentar muita gente, muitas casas. Mas eu acho que, de repente, a solução não é que agora vai abrir mão também da gente trabalhar o tanto que a gente trabalha, porque a gente também precisa se manter, né, em algum lugar, assim. Eu tenho um pouco essa pira de que se eu parar, cai tudo. Eu me identifico, eu acho que todo mundo consegue se identificar também, em diferentes níveis a isso. E é muito louco, porque eu tenho me permitido descansar mais e tempos que não são necessariamente produtivos. Eu lembro que teve uma vez que eu estava patinando com uma história e essa personagem principal, ela tinha sofrido abuso na infância. E eu ficava pensando como, simbolicamente, a gente ia conseguir botar aquilo na história sem ser muito literal, né? E aí eu fiquei batendo cabeça, e aí eu falei, cara, quer saber? Não vou mais trabalhar por hoje. Acabou o milho, acabou a pipoca. Eu quero ver um documentário, eu quero ver uma coisa assim, no-brainer, que não tenha nenhuma, não seja uma referência pra mim, não seja uma inspiração, não seja nada. Eu vou me deitar aqui no sofá. E aí eu lembrei que aí eu fiquei zapeando lá numa plataforma, talvez a Netflix, e eu vi um documentário que vocês falam do True Crime, era sobre aquela menina Madeleine. Madeleine, que não é a Madeleine do Proust, não. É a Madeleine, que é a menina que sumiu Sim. na Grécia, Portugal, eu não lembro. Portugal. Pois é, aí eu falei, eu vou ver esse negócio aqui. Curioso, bem relaxante. Aí, nisso, no meio do negócio, sacal, tá? Desculpa, com todo o respeito, mas era 5 episódios pra dizer nada. E eu vendo um atrás do outro, ó, eu quero saber. E aí, eventualmente, eu falei, nossa, é isso, é uma criança perdida. Quando você é abusada sexualmente, eu tive a ideia que faltava... Quando você perde a sua infância, né? Então, a ideia de ter uma criança perdida ao longo dessa história... E aí eu falei, puta merda, tô trabalhando de novo. É isso. Eu achei que eu tinha fugido. Essa é a merda de quem trabalha com escrevendo. Mas nesse momento, cara, eu acho que é o momento que eu abri mão do controle também, porque a gente fica, agora eu não vou trabalhar, hein? Agora eu não vou pensar em nada que tenha a ver com o trabalho. Agora eu vou. Então, todo esse lugar, assim, às vezes ele me dá uma estressada. E aí eu acho que, assim, tem um lugar que a gente pode... Não é uma coisa que a gente vai clicar isso de uma hora para outra, mas é o que a Mili falou, né? De repente entender o que é desejo nosso e querer menos e não se cooptar tanto, porque a sociedade já vai consumir a gente. A gente já vai ter que fazer isso, a gente vai ter que entregar muito trabalho como estratégia de sobrevivência mesmo, como mecanismo de sobrevivência. Mas talvez não se deixar cooptar tanto e não se deixar consumir. Que eu vou trazer aqui agora uma referência que vai deixar Byung-Chul Han no chinelo, que é Branca de Neve. Tá? Ensinamentos que Branca de Neve me trouxe Chaves. quando eu era apenas uma criança. A gente passeia por muitos terrenos. E como toda boa feminista, né, quando eu fiquei mais velha, eu passei a rejeitar essa narrativa. Depois que eu resgatei tudo ali na minha pesquisa sobre representação feminina, que Conto de Fada tem uma simbologia boa demais, mas esse é assunto para um outro programa.
Mas, então, tem uma música da Branca de Neve que é nesse feminismo mais tacanho, que eu via muito o mundo meio preto no branco. Eu achava meio que era sobre a aceitação da submissão, do trabalho doméstico. E hoje eu lembro dessa música quase todo dia e ela me salva quase todo dia. Então eu lembro que eu tinha fita cassete, eu tinha em inglês e em português. E aí eu vou cantar pra vocês a música. Que é assim, Branca de Neve tá lá arrumando aquele pardieiro dos 7 anões. Tá? E ela bota, os animaizinhos ajudam ela, então ela fala, os passarinhos lavam a louça, vocês fazendo não sei o que, a roupa, e nananana. E aí ela, pra convencer todos a trabalharem e trabalhar também, ela fala assim, ela canta assim, Just whistle while you work. Que é assobio enquanto você trabalha. Eu vou agora cantar a versão em português, tá? Que é, pra quem vai trabalhar... Há uma coisa que evita o tempo a demorar. Aprenda uma canção. Nananana, que isso ajuda muito a tarefa a terminar. Aí ela vai lá nessa alegria toda, moral da fábula. Quando eu estou aqui, meu Deus, assoberbada, e eu sei que eu tô atrasada, eu falo assim, eu só penso nela, eu só vejo a Branca de Neve. Aí eu boto uma música, entendeu? Eu pego uma uvinha, pra adoçar a boca, que é a bala fina da natureza, é a uva. E eu vou fazer, cara, eu não vou... Às vezes, trabalhar na força do ódio é meio sexy, tipo assim, às vezes é uma entrega boa. Mas eu falei, cara, eu não vou ficar no baixo astral aqui. Cara, porque tem que pendurar a roupa no varal, não é porque a gente não é dona de casa, não é donzela vitoriana do século XIX, mas a gente vai ter que pendurar a roupa no varal. E eu vou pendurar cantando, tal qual a Branca de Neve me ensinou. Tá bom? É isso. Achei bom, achei muito bom. Achei excelente. Mas daí você vai excelente. trabalhar mais, porque é isso, você vai cantando e trabalhando. Tem trabalhos que a gente não vai conseguir Não desviar vai deles. conseguir desviar, é isso A aí. roupa não vai se pendurar sozinha. Você vai se divertir enquanto faz, porque pelo menos já não é um carrasco mandando E você tudo fazer flui e você melhor. deprimida. É. Já experimentou fazer as coisas assim no estresse, aí quebra as paradas, derruba. Você não Nossa. acha o que tem que achar. Aí nada você xinga funciona. alguém. né? Tudo dá errado. Quando você tá assim, ó, cara, é isso que tem que fazer, então vamos fazer. E aí a coisa flui melhor. Esse episódio tinha que ficar uma tela, assim. O episódio de hoje, o tema é precisamos descansar. E a gente não entrava, ficava 1 hora só essa tela. Era assim, mas a gente... Com a música da Branca de Com Neve. a música da Branca de Neve. Gente, vocês têm dicas? Tem um livro que eu li no fim de semana, bem relaxante. Eu decidi, eu tenho lido pouca ficção, então eu decidi que eu vou ler ficção. Se chama Atmosfera, porque eu realmente amo tudo que tem a ver com cosmos. É um romance de uma autora que o nome dela, nunca tinha lido nada dela, Taylor Jenkins Reid. E é um romance que se passa na NASA. É um romance lésbico, então eu gostei Muito bastante. Bom. Elas são astronautas. Gente, é tudo meio inusitado, assim. E eu li numa sentada, assim. Então, recomendo, chama Atmosfera. Muito bom. Coisa você, boa Manu? demais. Eu vou recomendar um podcast que, assim, eu não tenho tanto hábito de ouvir podcast quanto eu gostaria. Agora eu tô macetando um jeito, até em cima de tudo que a gente vem conversando, que é... Eu tô agora, eu entrei nessa onda dos livrinhos de colorir, tô super Bob Good, não tenho os Bob Good oficial, mas a quantidade de caneta que eu tenho aqui. É bom demais. É bom demais, eu vou até mostrar pra vocês a minha arte. Você conhece o Suruba pra colorir? Não, mas gostei. Manuela, pelo amor de Deus, eu vou Esse pedir... aqui é das meninas superpoderosas, não sei Ai, se tá que focando. lindo. Tá focando. Eu peguei eu peguei umas coisas, mesmas referências de quando eu era guria. E aí eu fiquei ouvindo esse podcast colorido feliz da vida, porque eu fiquei hospedada na casa da Ana Teresa Sanganha, que ela tem esse podcast que está bombando lá em Portugal, junto com a Patrícia Câmara. E são 2 psicanalistas, sempre tem um convidado, e é sempre... O nome é 3 Divãs, e elas falam sobre um disco e enlouquecem, e vão embora. E é muito gostoso. Eu fiquei hoje ouvindo, pintando aqui minhas meninas superpoderosas, 3 meninas superpoderosas. E eu só ouvi depois que eu voltei, porque eu queria ouvir, pra falar, eu ouvi o podcast e tal. Não rolou, porque eu fui maluca. E aí foi muito bom, porque eu matei a saudade aí dessa maravilhosa que é a Ana Teresa. E é muito legal o podcast mesmo. Não tô falando só porque ela é muito legal, não. Mas uma coisa realmente tem a ver com a outra. 3 divãs. 3 divãs. Eu vou indicar, então, o Suruba pra colorir, indico pra Manuela e pra
Quem quiser, né? Porque é isso, é o Bob Good da putaria. É um caderno cheio Que maravilhoso, gente. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, Suruba para Colorir da Bebel Books. Você vai lá no site Bebel Books e vou até pedir eu conheço as meninas lá, vou pedir para mandar para Manu de presente, que você vai amar. Vou pedir para você também, Mili, você quer um Suruba para Colorir? Vai ser o mais perto que eu vou chegar de uma suruba na vida, então sim. É a calma. Mudou. O meu eu tenho 3, porque já tem 3 suruba para colorir. E eu ganhei os 3. Só que eu escondo. Quando a Rita não tá aqui, eu fico colorindo a suruba. Mas como é um livrinho de colorir, quando minha filha tá aqui, não dá, né? Porque é um monte de gente na... Super quero, gente. Super É muito quero. legal. E eu quero indicar um musical que eu fui ver, que chama Titanic, uma comédia com os hits de Celine Dion. É muito divertido, eu dei muita risada. Tem o Veras, né? Ele faz o Jack. Gente, quando eles batem no iceberg, o iceberg é a Tina Turner. Eu dei muita risada. É muito divertido. E tem o Lobianco também, que faz a mãe da Rose, né? Ele faz Que a coisa Ruth. maravilhosa, Cara, gente. eu dei o iceberg muita... é a Tina Turner. O iceberg é a Tina Turner. É muito, muito, muito legal. E quem faz a Celine Dion é a Alessandra Maestrini, que tá espetacular, que é uma grande atriz musical, canta pra caceta. E é isso, gente. Então foi. Até semana que vem. Eu espero conseguir descansar depois dessa gravação. Sim, reaprender a descansar. Reaprender Vamos lá. a descansar. E até semana que vem, gente. Valeu. Até, turma. E se inscreva aqui no canal. Isso, deixa um like, se Comente. inscreve, manda Fala o pra galera, tema. compartilha. Fala o tema que você quer aqui, o convidado, convidada, convidados e bowls que você quer aqui. Isso. E o Lully hoje pisou na bola, hein, gente? Nem falamos disso, mas tudo bem, a gente fala semana que vem. Ele acerta, dá aquela erradinha machista. Isso, a gente fala. isso. Tá bom. Valeu. Tchau. Reparação histérica. Reparação histérica.